Boa tarde. Estamos hoje aqui para conversar um bocadinho com algumas, neste caso, são só algumas das protagonistas do projeto de Casa para um Mundo, um projeto covidiano, mas mais do que isso, um projeto que une artistas plásticos, escritores, compositores e designers e que tem aqui uma curadoria da Fátima Lambert, também uma velha amiga de Vila Nova de Cerveira, uma pessoa de referência nesta área da curadoria e que nos vai falar também aqui um bocadinho sobre como é que surgiu esta ideia, como é que tudo se desenvolveu. Neste caso desta conversa, porque são duas conversas que nós fazemos no âmbito deste projeto, que se encontra em exposição física na Biblioteca Municipal de Cerveira, no âmbito da programação da 21ª Bienal Internacional de Cerveira. Neste caso vamos ser só mulheres. Não era a ideia inicial, não era essa, mas acabou por ser assim. Portanto, necessariamente haverão aqui alguns temas particulares que preparei para estas nossas convidadas. Então, boa tarde a todas. Bem-vindas ao mundo, não é? Porque agora com a programação digital, ainda por cima com a legendagem, com tudo, estamos a falar verdadeiramente para o mundo. Obrigada por terem aceito passar este tempo connosco e a falar um bocadinho deste projeto e deste espaço de criatividade a que todas cederam neste contexto pandémico. Fátima Lambert, iria começar por si, para nos contar um bocadinho da história do projeto, como é que surgiu a ideia, quem foram os cúmplices e depois como é que a coisa se foi desenvolvendo, como é que artistas plásticos, compositores, escritores, depois os designers, como é que a coisa foi crescendo e como é que parou depois de crescer. Ok. Bom, antes de mais, bom dia, boa tarde, boa noite, consoante depois o momento em que as pessoas, através do Facebook, nos vão ouvir e acompanhar, ouvir e ver, não é? Este projeto surgiu ainda em março, pouco tempo depois de estarmos confinados, e numa ocasião, pronto, um dia à noite, o Sobral Centeno fez-me uma chamada via FaceTime. Confesso que foi a primeira vez que recebi uma chamada via FaceTime, a dizer-me em que aparecia uma outra pessoa, que é o Manuel Novaes Cabral, e eles precisavam de falar comigo. Portanto, precisavam de falar comigo porque me queriam desafiar para tentar concretizar ou desenvolver uma ideia que lhes tinha surgido poucos dias antes, numa conversa também informal que eles tinham tido. O Sobral Centeno, como se sabe, portanto, é um artista plástico. O Manuel Novaes Cabral, para além de muitas outras coisas que faz, é um escritor. E, na realidade, nessa conversa informal que eles tinham desenvolvido, surgiu-lhes essa proposta de desenvolver um projeto que associasse escritores e artistas plásticos. Este foi basicamente, digamos, a estrutura, ou seja, o escritor iria escrever algo que depois não era questão de ser ilustrado ou interpretado pelos artistas plásticos, mas que realmente seria a base de uma apropriação livre, por assim dizer, por parte dos artistas. Foi este projeto que me foi apresentado e a pergunta, queres fazer a curadoria? Alinhas? Esse foi o início. A partir daí, houve que, na realidade, definir algumas linhas maestras, como diriam os nossos amigos, os nossos hermanos, para que realmente as coisas se pudessem organizar. Eu acho que eles deviam ter algum receio, porque o ano passado eu tinha feito uma coletiva com 187 pessoas e eles deviam estar com receio que eu tivesse assim uma coisa louca que me passasse. Então disseram-me não, portanto tem que ser um número gerível, não é? Porque na realidade também, contrariando esse confinamento numa fase ainda inicial que nós estávamos, gostaríamos que a exposição fizesse o contrário daquilo que nos está a acontecer, ou seja, que fosse uma exposição que pudesse ser livre, que pudesse viajar, que pudesse não somente acontecer num único lugar, mas que pudesse percorrer, ou seja, em termos conceituais também,
de uma maneira muito explícita, contrariar aquilo que nós estávamos a sentir, quer dizer, cada um de nós estava na sua casa. E mais, na realidade, o grande propósito era dinamizar, ativar, quer dizer, e contrariar essa ideia de que supostamente, pelo menos no início do confinamento, nós íamos estar, digamos, quase que impedidos de desenvolver as nossas atividades, que normalmente são, que ocorrem num espaço público e que implicam uma movimentação, não é? Portanto, normalmente, quando a pessoa está numa fase de conceptualização de uma curadoria, de pensar e de procurar ir fazendo uma pré-produção, pronto, vai falar com os artistas, toma um café, consoante os casos, ou vai ao ateliê, movimenta-se, não é? E na realidade nós também queríamos provar, e esse era um dos desafios, que as pessoas em sua casa conseguiam estabelecer redes e conseguiriam, portanto, trabalhar num projeto que iria convergir, portanto, para um mesmo objetivo, digamos, tinham o mesmo escopo. Não sei se, enfim, se quer... Como é que surgem os compositores nesta aventura? Nesta aventura, como é que eles surgiram? Antes dos compositores surgiram os designers. Isto tem várias fases, não é? Portanto, antes de mais nós definimos que seriam 15 pessoas, porque na realidade era um número ímpar. Eu sou de filosofia, gosto imenso de estética pitagórica e realmente dou sempre preferência a números ímpares e neste caso os ideólogos do projeto também preferem os números ímpares, então não podia ser 12, tinha que ser 15 ou 17, portanto tinha que ser um número ímpar e daí também surgiu a ideia de que, isto a Rosa Alice vai ficar, sei que foi difícil para os escritores de aferir, assim como para os compositores também, uma espécie de shot, um shot de palavras, só 15 palavras, não é? Tudo assim muito recolhido, muito confinadinho, muito virado para dentro, palavras essas que os escritores que depois integraram a lista iriam enviar para os artistas plásticos. Portanto, este foi as regras do jogo. Eu, às vezes, quando começo agora a falar mais já sobre o projeto, parece que estou a falar quase de um jogo de cartas, porque tem regras, ou um jogo de tabuleiro, não é? Enfim, entretanto, também a ideia, penso que foi até do Sobral Centeno, nós resolvemos contrariar um bocadinho também aquilo que é habitual, porque na maior parte dos casos os cartazes servem para divulgar algo, digamos, são um objeto que tem uma valência em si como obra, mas que muitas vezes as pessoas não reconhecem num designer a imagem como uma obra, e na realidade surgiu a ideia de quebrar os 15 mais 15, os 15 escritores e os 15 artistas plásticos, fazendo um convite a 5 designers que iriam conceber uma imagem que iria realmente divulgar o projeto, mas que iria ser entendida como uma obra em si, uma imagem, digamos, esteticamente, artisticamente, e portanto daí também o convite. E depois, numa conversa assim bastante informal que a Paula Freire teve comigo, diz-me ela: Fátima, e se nós também falássemos com compositores? Pronto, isso foi assim a maravilha das maravilhas, tenho de confessar, que achei que na realidade ia ser uma experiência. Eu já tinha feito algumas curadorias em que relacionava palavra e imagem, portanto literatura, texto com artes plásticas, não só bidimensionais, mas tridimensionais, vídeo, mas com som, com peças musicais, com compositores, obviamente que não. Nunca tinha acontecido e falei com os meus parceiros, não é? Com o Manuel Novaes Cabral e o Sobral Centeno, eles ficaram felizes com a ideia porque realmente era algo aqui em Portugal um pouco inusitado, não é? E que serviria para, no fundo, também consolidar essa ideia de que nós podemos alcançar muito mais e porventura também sentir uma fruição maior enquanto também neste caso promotores, porque neste projeto eu penso que os artistas, os compositores e os escritores também são promotores e programadores de alguma maneira.
artística, não é? Então, em termos de circuito, Fátima, desculpa interrompê-la, começa na escrita, o escritor passa de alguma forma para o artista plástico e depois o compositor recebe, ou são dois processos independentes que depois acontecem? Eu estive no ateliê do Pedro Tudela, que é um dos artistas que participa convosco, e ele tinha recebido uma coisa do Rui Macena, e eu fiquei com dúvidas como é que era do Hugo Mezena. Do Hugo Mezena, sim. E eu fiquei com dúvidas como é que funcionava o processo. Ou seja, ou se é sempre igual ou se é diversificado, em termos de processo criativo. Portanto, houve 2 listas, inicialmente, de escritores e de artistas. E eu assumo essa responsabilidade, eu constituí as duplas. E quando me dirigi aos escritores, quer dizer, é claro que houve telefonemas um pouco informais, quer com os escritores, quer com os artistas plásticos, que foram divididos entre os 3, entre o Manel, o Sobral Centeno e eu. E depois, quando eu formalizei, relativamente aos artistas e aos escritores, eu escrevi sempre para ambos. Ou seja, eu coloquei desde o início o escritor e o artista em contacto. Em contacto. Não é? Depois, relativamente aos compositores, e para concretizar a ideia da Paula, que eu acho que foi excelente, a Paula Freire, e é uma cerveirense, diga-se, não é? Nascida em Cerveira, uma mulher do mundo, aí precisamos, a Paula, portanto, desencadeou a rede dela de contactos com os compositores em Lisboa, e eu aqui, a norte, não é verdade? Falei com um cúmplice assim, de muitos anos, que é o Francisco Monteiro, que é compositor, que é pianista, que também colaborou, nessa configuração da lista. Como eu tenho imenso respeito pelos compositores, que fico sempre muito nervosa, porque acho que realmente lidam com uma matéria-prima que a minha cabeça é incapaz de atingir. Na verdade, foi ótimo que a Paula, por um lado, com o Sérgio Azevedo e o Francisco, portanto, se fossem esses embaixadores, e a partir daí depois, quando eu contactei formalmente umas pessoas e por seu lado a Paula fez o favor de estabelecer o contacto por e-mail, formalizar com outras, nós também nos dirigimos pensando nas triplas, as duplas que transformaram-se em triplas. Ok, então só para concluir aqui a sua estética pitagórica, 15 escritores, 15 artistas plásticos e 15 compositores, dá 45, com a Fátima 46, houve aqui qualquer coisa que falhou. Nos números ímpares. Espera. Vamos ver que há mais, não é? Porque eu não disse, não é só delimitar o território para as 15 palavras dos escritores. Os artistas plásticos tinham 1 metro por 1 metro. Ok. Certo? Porque isto não pode ser só um a ter um espaçozinho menor. Não é? E relativamente às composições também foi um pouco esse jogo de múltiplos de 5 ou de 10 ou de 15. Mas na realidade está certo porque dá 51, com os designers dá 50 e com a Fátima 51. 50, mas não sou só eu, porque é o Manel Novaes Cabral, 52, portanto o Zé Centeno e a Paula. Pronto, ok. Susana. E pode ficar sempre em aberto para mais alguém. Exatamente. Susana, estava aqui a pensar no seu trabalho, que conheço e adoro, e estava a pensar neste 1 metro por 1 metro. E 2 perguntas. Quem é que foi, para contarmos aqui a história a quem nos ouve, quem é que foi, o que é que lhe chegou, qual é a sua tripla, não é? E como é que encarou o desafio, o que é que a inspirou, e como é que foi, no fundo, surgir este desafio num contexto em que estávamos todos ainda a perceber o que é que ia acontecer, não é? Porque em março, acredito que no início de abril nós ainda estávamos todos assim à espera que acontecesse qualquer coisa que eliminasse isto das nossas vidas. Como é que é isso, de 1 metro por 1 metro, e quem é a sua tripla? Bom, a minha tripla sou eu, a começar por mim, o convite.
a Rosa Alice Branco e o Francisco Monteiro. E fiquei muito feliz com esta tripla, que foi uma surpresa muito agradável. Antes disso, o convite aparece como algo muito empolgante, uma vez que até as exposições que eu tinha previstas para esta fase e até para o fim do ano, tinham sido todas canceladas, ou pelo menos estava tudo suspenso, adiado, etc. Ou estávamos em fase de pôr tudo em suspenso, não é? Tudo parado. E, portanto, foi muito bom ter este desafio. Depois, um desafio com muitos amigos, e isso é cada vez mais importante para mim, independentemente da seriedade do trabalho que cada um de nós pode fazer. Esta interdisciplinaridade, não é? Esta relação com os escritores, com a música, que muito se fala ao longo das últimas décadas, mas que muitas vezes acaba por ser pouco praticada, digamos assim. Embora existam hoje as práticas mexicanizadas, enfim, algumas que já não se consegue perceber que são novas práticas que já têm outros contornos. De qualquer maneira, fiquei muito feliz. Relativamente à questão do verso, enfim, tentar responder de alguma forma, não é uma ilustração, mas é uma janela para o mundo. A música, a composição estou à espera, com grande expectativa. Relativamente ao formato, quando vi o metro por um metro, pensei, uau, o metro por um metro, ou menor, não é? O metro era a dimensão máxima. Optei pelo quadrado, que é uma forma que já tenho usado no meu desenho. Optei por um desenho, fiz um projeto muito mais alargado, mas os zooms a dar aulas e outras coisas não permitiram desenvolver outras práticas, outros meios. De qualquer modo, estou muito feliz porque julgo que este trabalho vai ser o princípio de uma nova série e o desenho é sempre algo que eu gosto muito, em qualquer formato, seja o formato do desenho como um fim, seja o desenho como meio, ou como registro, ou como processo de conceptual. Portanto, a ideia foi construir, fiz um desenho e o desenho depois não fica por aí, está dentro de uma caixa, uma moldura caixa que, sim, bastante forte. E depois, enfim, quem vai à exposição vê aqui o meu vestido e vai se lembrar da relação entre o vestido e a peça, espero. Mas foi muito bom, foi de facto, e espero que seja o princípio de mais exposições com estas parcerias, sejam duplas, triplas, por aí fora. Número exponencial que nos coloca mais estimulante. Rosa Alice, eu também escrevo, não é? Ou pelo menos tento, e admito que é um desafio quando nos dizem só podes escrever ou usar 15 palavras, não é? A escrita, neste caso das 15 palavras, mesmo sendo, podemos dizer assim, retração, não deixou de ser uma expansão, não é? De um estado de confinamento a que estávamos todos obrigados. Eu acho que qualquer processo criativo é sempre uma expansão de um estado de confinamento a um ponto em que uma pessoa deixa de se sentir confinada. Tendo essa ambiência sempre latente de confinamento, quando nós escrevemos, de facto, estamos a ser escritas pelo mundo e por isso não nos se escreve, deve ter esse mesmo... É um momento em que se sai fora do espaço-tempo, não é? É um momento em que o Mihaly chama de fluxo, porque realmente é como se não estivéssemos neste mundo, mas e quando acabamos a escrita voltamos à realidade e sabemos que o vírus está lá e que estamos confinados. Eu tenho uma grande paixão, eu gostei imenso de ouvir a Fátima porque tenho uma grande paixão pela matemática. Aliás, o meu primeiro curso foi outro, mas foi também de ciências e deveria ter sido matemática e depois filosofia. E eu, além deste tipo de números, pitagóricos, etc., também gosto muito de números primos. Portanto, qualquer destes, mas gosto sobretudo também, pela minha relação com a arte, da assimetria, não é? Porque toda a modernidade é caracterizada, uma das características é mesmo a assimetria. E portanto, por outro lado, para ir mais à pergunta que me fez,
eu gosto, para começar, de aceitar desafios. Quando escrevo, eu não tenho limite, obviamente, não é? Posso me dar a mim própria determinadas regras, que normalmente são coisas implícitas, eu acabo por me esquecer. Todos os meus livros são temáticos. Este aqui também tinha o poema em si, tinha um tema, não é? Esta da Casa para o Mundo era esse o tema e tinha a ver com a situação que vivíamos. Eu achei muitíssimo interessante, pensei assim, qual será o número mínimo de palavras para que haja sentido, para que se construa um sentido? Obviamente, isso será diferente para cada tipologia de temas. Por exemplo, imagine, se fosse uma coisa religiosa, eu podia só dizer Deus e estava uma palavra, não é? Aqui, no fundo, era escrever um pequeno texto de 15 palavras em que tocássemos o outro ou que fizéssemos sentir ao outro esta ideia de qual era a relação, como é que eu podia escrever da casa, não é? Para um mundo com 15 palavras. E portanto, no fundo, por acaso saiu muito rapidamente. É engraçado que eu mandei praticamente quase logo à Fátima, porque eu queria mesmo dar essa relação da casa para o mundo e mostrar como é que a casa se tinha modificado no meu poema. Sim, porque podia ser um texto qualquer, eu escolhi fazer um pequeno poema, como é que a casa se tinha modificado, porque eu próprio me modifiquei e porque a minha relação entre a casa e o mundo se modificaram. Portanto, eu tentei dar isto em 15 palavras, sendo que eu sou muito exigente quanto ao ritmo. Não havendo métrica e nunca usando métrica, o ritmo é sempre o ritmo do meu corpo e tem que estar certo comigo, quer seja em português, quer seja em qualquer língua. E esta foi, digamos assim, foi o meu processo de trabalho, foi esquecer, lembrar-me, para depois me esquecer, para passar ao inconsciente e deixar que a minha mão trabalhasse sozinha, sem mim, ou seja, deixar-me ser escrita. Podemos ouvir, Rosalice? Pode, se eu for buscar. Então vá. Okay. Vamos ver, Não, vamos ver quem é mais tenho. rápida. Espera lá, eu tenho aqui. A casa perde o meu rasto ao guardar-me as sombras. Pela janela, o amanhã desabriga. Penso que tem mais, mas tem só 5. Isabel. É só 15. Já está? Contei 15. Não, fixar o Falta, vídeo. falta. Quer dizer, está ao lado, não estou a conseguir por agora, não sei porquê. Está bom. Eu carreguei onde diz fixar o vídeo, mas não fixou. Quer dizer, a Helena estava aqui no meu... É que eu daí ia passar para a Isabel. Diga. Não, quer dizer, eu estou a vê-la de lado, só não estou a ver no ecrã completo. Não estou a ver. A casa perde o meu rasto. Ao guardar-me as sombras, pela janela, o amanhã desabriga. Eu queria ouvi-las às 3. Isabel, teve ritmo? Teve ritmo. Eu vou começar por contar um bocadinho, muito brevemente, a história do meu encontro com a Paula Freire. É através dela que vem o convite. A Paula Freire foi minha aluna há 2 anos, numa das disciplinas que eu partilho entre o nosso mestrado em artes musicais e o mestrado de estética e estudos artísticos lá da faculdade. E tivemos uma grande empatia uma com a outra, percebemos que tínhamos linhas de pensamento e maneiras de ver a arte e sobretudo a arte em Portugal próximas, e conversámos bastante e ficou sempre o contacto. E um dia recebo um e-mail, um telefonema da Paula, tivemos um bom bocado a falar ao telefone sobre esta Bienal deste ano. E uma das coisas que a Paula me perguntou foi se eu achava bem, o que eu achava da ideia de se juntarem compositores. Eu disse-lhe que achava ótimo, não por eu ser compositora, mas porque eu acho fantástica a possibilidade de junção entre várias artes. Aliás, neste momento, uma das minhas áreas de investigação tem justamente a ver com os compositores que no nosso período chamado avant-garde, digamos, década de 70 e de 80, até ao início da década de 90,
fizeram obras que juntavam várias artes, no fundo, naquilo que eles continuavam a chamar uma obra musical, pessoas como a Constança Cabo de Vil, por exemplo, ou como o Lopes e Silva, o Jorge Peixinho, não tenho trabalhado tanto sobre ele porque também já há muito trabalho feito, mas alguns compositores que nas suas obras punham dança, punham texto, punham representação, punham imagem, punham, enfim, adereços, punham várias coisas e faziam da obra uma espécie de todo. E isso é algo que me atrai, embora não tenha tido a oportunidade de praticar muito enquanto compositora, mas que me atrai desde o início. Uma das minhas obras de escola, de fim de licenciatura, inclui justamente uma pequena encenação onde entra um recitante e o próprio maestro, portanto é uma peça para uma pequena orquestra. E há qualquer coisa para além da música que sempre me atraiu e portanto achei o desafio fantástico. Outra coisa que a Paula me disse, e agora fiquei muito um bocadinho surpresa pelo que disse a Fátima no início dos 5 como dimensão, ou dos 5 vezes qualquer coisa como dimensão, porque a Paula disse-me, mas professora, ela continua-me a chamar de professora, embora eu já lhe tenha dito, Paula, esqueça lá isso, tem que ser uma coisa muito curtinha. E eu assim, ok, bom, 3 minutos, pode ser sim, muito curtinho, porque está a ver, as pessoas depois vão estar a ver a peça e não vão ter tempo para estar ali 10 minutos a ouvir uma obra musical. Assim, está bem, não se preocupe, vamos fazer aqui uma miniatura. Portanto, fiz uma coisa que tem 2 minutos e uns segundos. Acho que não chega bem a 2 minutos e 10 segundos. E que de certa forma me foi inspirada quase imediatamente quando eu recebi o texto e a imagem. E, portanto, é isso que eu lhe ia perguntar, que era a sua tripla. A minha tripla é o Pedro Tudela e o Hugo Mezena. E quando eu vi a imagem e li o texto, houve assim uns sonzinhos que borbulharam na minha cabeça. Eu vou fazer um pequeno parênteses para dizer que eu sou uma pessoa extremamente visual. E portanto é relativamente comum as minhas obras musicais começarem por uma imagem, principalmente se for eletroacústica, onde nós temos mais liberdade para esculpir os sons, como nós dizemos, e para criar um conjunto de ambientes, profundidades, movimentos e etc. Portanto, outro tipo de especificidades que são mais difíceis na música instrumental. De facto, a imagem e a leitura do texto fez-me imediatamente pensar em coisas e pensar, ok, bom, é por aqui que eu vou e vou fazer uma coisa com um fundo mais ou menos eletrónico e com voz, usando algumas palavras do Hugo Mezena. Falei com uma colega minha que foi cantora em tempos, ou que estudou canto durante vários anos, e disse-lhe, Filipa, que tal se tu emprestares aqui a tua voz para gravarmos umas palavras para incluir nesta pequena miniatura? E assim fizemos, porque ela mandou-me um conjunto de possibilidades gravadas, uma sussurrada, outra falada e 2 versões com voz lírica colocada. Eu optei por não usar essas, fiz várias experiências e aquilo não soou. Optei por usar essencialmente a versão sussurrada e um pouquinho da versão falada, que é o que se ouve na peça, e há esta ideia que eu tentei colocar na minha peça de um ambiente que é mais ou menos extraplanetário, já explico porque é que digo isto, e algo que está muito próximo de nós, que é a voz. Então agora explicando o extraplanetário, eu peguei em alguns sons que tinha feito já para outras peças, 2 peças que eu tenho, uma que se chama Sideral e uma outra que se chama Pulsars, e que tem justamente a ver com o espaço sideral e que têm movimentos, os próprios sons têm movimentos um pouco particulares,
Peguei em alguns daqueles sons para fazer esta pequena peça que é ao mesmo tempo muito distante, mas muito próxima, que tem sons que são vagamente conhecidos em termos musicais. Existem assim uns elementos de uma sinfonia de Mahler lá pelo meio que estão bastante distorcidos e, portanto, se eu não disser que aquilo são os acordes de uma sinfonia de Mahler, será difícil de identificar. Mas esta voz, que ora está muito perto de nós, ora está meio difusa. E para mim foi uma experiência fantástica. Foi uma peça que foi feita relativamente rapidamente, que eu já enviei há alguns dias também, porque de imediato aquilo que eu recebi da outra dupla me fez, de facto foi fantástico. Eu pensei, bem, mas que sorte que eu tive, que sorte que eu tive com o que me mandaram, porque isto realmente foi fantástico, foi mesmo uma fonte inspiradora. Fátima, do ponto de vista da montagem e do desafio da curadoria, como é que estas três expressões, digamos assim, e ainda os cartazes, como é que imagina que eles irão coabitar no espaço da biblioteca, que ainda por cima é um espaço que a Fátima conhece bem e já trabalhou. Como é que isto vai funcionar do ponto de vista também da experiência para os públicos? Relativamente só aqui talvez retificar algo que eu não tornei tão claro. Digamos que não era infinita essa modalidade de 5 vezes 5, era no máximo, pronto, até aos 4,5, por aí, ok. Também tinha que ser contido e realmente há peças que têm uma duração muito diferenciada, mas nunca ultrapassam, não é? Ora bem, relativamente aos cartazes, é claro que o espaço da biblioteca eu já conheço, mas atendendo aos condicionalismos que estamos a viver, esse espaço teve que ser reconfigurado, nomeadamente para corresponder, digamos, às diretrizes sanitárias que estão em vigor, não é? Portanto, houve uma redução, de espaço relativamente àquilo que por vezes eu já tenho trabalhado noutras curadorias no Solar dos Castros, não é? Portanto, nomeadamente ficamos sem uma primeira sala que é menor e onde inicialmente eu tinha pensado que iriam ser colocados os cartazes impressos numa estrutura que haveria que realmente que definir, que fosse, digamos, um mobiliário expositivo limpo, neutro, não é? E, por exemplo, essa situação de alteração digamos, de reconfiguração do espaço dentro dessas salas que estavam atribuídas para a exposição, condicionou a que houvesse que, na realidade, criar uma outra forma de apresentar os cartazes, que eu não vou dizer qual é, porque acho que as pessoas têm mesmo que ir lá ver. É esse o desafio. É surpreender, é esse o desafio. Agora, relativamente às peças, é claro que, e pensando que a exposição fizesse itinerância, até porque inicialmente o projeto, quando eles me falaram, o Manel e o Zé Centeno, não sabíamos, quer dizer, não era necessariamente para Cerveira, era um projeto que nós íamos desenvolver e na realidade, como era um ano de Bienal, apresentou-se o projeto ao António Cabral Pinto, que desde o início achou que era muito interessante e que realmente nos adotou, Portanto, daí esta contextualização do projeto, a première, vai ser, ou está a ser, na Bienal de Cerveira. Quanto às peças, e uma vez que realmente havia essa ideia, como eu comentei antes, de elas transitarem, não podíamos estar a pensar em instalações, por exemplo, ou em peças tridimensionais que fossem gerar, portanto, dificuldade nessa mobilidade que se pretende. Então, pensamos que seriam peças à parede, como normalmente se diz, bidimensional, nada é bidimensional, porque basta meio milímetro para já ter uma espessura, não é? É quase, essa espessura é o instante limite, numa perspectiva aristotélica, e, portanto, mas o próprio quadrado, que não me perguntou, mas eu digo, eu pensava que a maioria dos artistas ia trabalhar dentro desse formato 1+1, mas na realidade não.
há uma peça que tem 17 centímetros. E que, a nível da montagem, eu também não vou dizer como é que a situação foi resolvida, porque realmente temos peças que têm dimensões maiores, que nomeadamente desafiam aquilo que já os nossos amigos das vanguardas, das primeiras vanguardas ou históricas do século XX fizeram, que era julgar, não é? Desfazer, subverter o bidimensional e o tridimensional. Portanto, há peças que não são planificadas, não são planas. Portanto, há peças que têm volumetria e que têm muitos enigmas. Portanto, na realidade, é uma montagem que não é complexa, são 15 peças. Mas essa é a minha pergunta. São 15 peças, sendo cada uma com 3 autores? Ou é um objeto complexo constituído por 3 peças, não é? Ou são 3 vezes 15? Como é que se sentem? Não sei se... Como é que sentem? Sentem que a vossa peça, portanto, que é uma coautoria, que tem 3 dimensões em termos de expressão artística, ou que cada peça é 1 mais 1 mais 1? Como é que se sentem? Isto é para nós, todas? Sim, sim. Pode começar. Rosalice, pode começar. Rosalice, pode começar. Eu, quando recebi o envio da Susana, adorei. E achei, assim, nós é evidente que tentamos sempre interpretar. Eu vou também dizer que eu durante muito tempo andei a procurar a obra total e há bocado quando a Isabel Pires falou eu lembrei-me disso, porque inclusivamente tenho um livro chamado A Mão Feliz, que é uma homenagem ao Opus 4 de Schoenberg, e Kandinsky foi o que mais se aproximou na Bauhaus de conseguir a obra total, o baixo contínuo. Ele defendia o baixo contínuo entre todas as artes, em vários livros, nomeadamente no do Espiritual da Arte. E eu achei que, eu não sei como é que a Susana recebeu, nunca chegámos a falar disso, não sei como é que a Susana exatamente recebeu o meu texto, mas foi muito engraçado porque o meu texto fala, o meu poema fala no guardar as sombras, e o que eu senti imediatamente na intervenção que a Susana fez no trabalho foi uma arquitetura de sombras, não é? Uma arquitetura de sombras. E o veio vermelho, acho que, por um lado, pode fazer-nos evocar a vida, mas, por outro lado, aliás, o sangue e o vermelho, em todas as cidades primitivas, era considerado a vida porque não havia uma dicotomia entre a vida e a morte, não é? A vida incluía a morte. Portanto, esse veio de sangue, essa lembrança de vida e também de morte nas sombras, mostra a vida que se ganha, a vida que se perde, não é? Como é que nós podemos construir essa vida e está bem no imo, digamos, no âmago das sombras. Por isso, eu quando recebi, repare, eu fui a primeira, não é? Portanto, eu nessa altura era uma. A partir do momento em que recebi o trabalho da Susana, eu passei a sentir como um duo. Agora, eu ainda não ouvi a composição, portanto, só depois de ouvir a composição, não é? É que eu posso, se calhar, sentir que no fundo isto é um todo, não é? Com cenários flutuantes atrás, com o Cipreste Gazan, com isso tudo, não é? Com o mais possível aproximações, digamos assim, de aproximações a uma obra que tende para, não é total, nunca é, mas que tende para essa complexidade que de alguma forma nos pode levar a um certo sentimento de totalidade. Eu fiquei muito contente de ter recebido a obra da Susana. Estou muito contente. Rosalice, desculpa a pergunta. Conhecia o trabalho da Susana? Sim, conhecia. Aliás, nós já tínhamos estado, inclusive, numa exposição em que participámos as duas também. Há muito tempo, penso que foi quando da festa italiana, da Itália. Não foi? E por outro lado já vi mais exposições em que a Susana também tinha peças, e já falámos aliás sobre isso, sobre as peças, portanto já conhecia, não conheço a obra toda, mas conheço trabalhos da Susana. Aliás, há aqui também a Fátima pelo meio, não é? Que nos fez a apresentação numa das vezes, que nos pôs em conjunto, e agora estamos de novo em conjunto. Eu identifico muito, digamos assim, a minha parte sensível é muito tocada e a parte estética, que no meu caso nunca é independente, essa parte sensível fica muito tocada pelos trabalhos da Susana.
É muito curioso, e Susana já lhe dou a palavra, porque o trabalho da Susana, a Susana é uma escultora que, embora trabalhe muitos materiais claros, a escultura da Susana, isto foi sempre a minha percepção, tem sempre sombra, não é? Sempre o que está lá e o que ela esconde. Tem essa profundidade, ainda bem que a Fátima vos juntou. Susana, é uma obra da Susana com a Rosa Alice e com o Fernando Monteiro? Ou é uma coautoria? Como é que se sente? Ai, eu prefiro dizer que é uma obra minha com a Rosa Alice. Não sei se a coautoria às vezes implica alguma negociação, não é? Que neste caso eu recebi o verso, achei muito bonito e tentei, como disse, não foi ilustrá-lo, mas que o trabalho que fosse fazer efetivamente pudesse remeter à parte que ele foi incluído no próprio trabalho. Portanto, e por isso, enfim, por esse lado pode ser uma coautoria, mas eu acho que primeiro houve uma cumplicidade, não é? E eu tive a sorte de começar, a Rosa deu o pontapé no escuro, quer dizer, saiu, não tinha nada, é o talvez mais difícil, e depois eu já tinha uma âncora para começar a trabalhar. Agora com a música vamos ver como é que nos vamos articular, porque é tal surpresa. De qualquer modo, o trabalho de facto é, como a Fátima referiu, apesar de que num primeiro momento as pessoas olham e dizem é um desenho, não, ele é assumido como todo daquela caixa, porque de facto havia 1 metro por 1 metro para cumprir no máximo, foi assim que eu entendi o programa dos trabalhos, mas nada dizia que a tal bidimensionalidade que não existe não pudesse ter mais 10 centímetros ou mais 15, enfim, pareceu-me que não havia problema nenhum em prevaricar um pouco com a profundidade e dar um outro corpo ao trabalho, não é? Porque também era uma forma de incluir o verso no próprio trabalho e ficar, enfim, um todo. Essa tal, pode ser, se quiser, um objeto, para não falarmos em escultura, nem em desenho, nem vincular a nenhuma disciplina de uma forma mais rigorosa. Isabel, como é que se sente? É um trabalho... A Isabel realmente foi muito rápida, porque eu ainda a semana passada, ou coisa assim, estive no ateliê do Pedro dela e entretanto já está tudo, o trio já está com as 3 partes feitas. Sente isso que são 3 partes ou que é um trabalho que é um só? Eu tenho um sentimento misto. Eu acho que não é uma coautoria, porque a coautoria, como dizia a Susana, implica uma certa negociação, ou pelo menos um trabalho conjunto sobre o mesmo objeto. E nós aqui fizemos o trabalho um pouco em sequência. Quando eu olho para a peça do Pedro, o texto está lá. Eu também usei o texto. Então, nesse sentido, se calhar é um tríptico, se quiséssemos chamar, mas não uma coautoria. Por outro lado, há alguns elementos do texto que estão, para além dele próprio estar na peça do Pedro, que estão de certa forma também representados nos materiais que o Pedro usa. E que eu também uso, nomeadamente o recipiente em vidro transparente. Eu gosto muito das transparências e com os sons nós podemos simular esse tipo de coisas. E portanto acho que há uma união entre as 3 peças. Enfim, eu gostava que eles estivessem aqui para poderem dar a opinião deles, porque se calhar não sentiram nada disto. Mas é a minha sensação. Acho que são 3 peças que vão em conjunto, de facto em conjunto, e que se calhar não faziam sentido por si só. Ok. Bom, já vamos com muitos minutos de conversa. E depois haverá uma outra conversa também que passará a propósito deste projeto. Quero agradecer-vos muito a todas este bocadinho que partilharam connosco e com todos aqueles que esperamos nesta altura já sejam muitos que seguem a programação digital da 21ª Bienal Internacional de Cerveira. Reforçar o convite a todos os que nos seguem para visitarem
a exposição que está no Solar dos Castros, onde habitualmente funciona a Biblioteca Municipal de Cerveira, dar os parabéns à Fátima Lambert e de facto há aqui muitas questões e cada vez mais eu acho que é sobretudo importante que esta pandemia, não é, tenha desintegrado esta separação de expressões artísticas nas artes e as tenha integrado no mesmo projeto, não é? Somos mesmo todos um e seja Cerveira o primeiro palco da apresentação, Cerveira e o mundo, não é? O primeiro palco da apresentação desse projeto. Agradecer-vos a todas, desejar as maiores felicidades e dar os parabéns por todo o trabalho que desenvolveram. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.